Fazem 5 anos que eu estou conversando com a Inter. As conversas são excelentes, mas as ações nunca aconteceram. Então explica, a base, parceria internacional Unicamp. Vou explicar. É simples, não tem segredo, ninguém nunca ficou escondendo coisa nenhuma. Eu conheci o Celso Potec no final de 2018, por intermédio do Marcelo Felipe, que foi meu ex-aluno lá na FEF, ele tem doutorado, é uma pessoa de grande prestígio, trabalhou aqui no Independente, trabalhou no Mococa como treinador, e ele fez essa aproximação. Sim. Eu gostei muito porque as coisas que eu penso são as coisas que aquela gestão que o Celso estava construindo pensava sobre a base. Nosso objetivo, e nós escrevemos um projeto, eu, Alcides e Marcelo, e entregamos para a Inter lá em 2019, que chama Inter Clube Formador. Se ela não tiver o acesso àquela credencial de clube formador, olha, se ela tiver, nós podemos garantir que o futuro financeiro pode ser salvo. Porque você passa a receber 5% de todos os contratos futuros. É isso que está na lei. Ô Lu, não te interrompendo, eu lembro que você falou exatamente sobre isso na apresentação do Elano. Isso, você assistiu. Sabe, foi ali que nasceu, porque eu me lembro muito bem que na época o presidente, o próprio Lucas D'André, disse o seguinte: estamos cansados de ver a Inter com parcerias. Vem uma, comanda 11, 13, depois vem outra 15, 17, a outra 20. Então a Inter tem que ser dona das categorias de base. Não queremos uma parceria, queremos ser um clube formador de atletas, mas para isso nós temos toda a estrutura da Unicamp. Isso, principalmente metodológica. Foi essa conversa. Quando aconteceu toda aquela transformação de Celso para Lucas, eu fui num bar aqui, um lugar reservado, sentamos lá, eu e ele, fizemos várias conversas. Eu não bebo mais, há uns 4 anos. Que nem eu, a gente toma suco de laranja. Mas ele também tinha pensamento sobre a base que nós gostaríamos de defender como Unicamp, que é educar pelo esporte. Isso para nós é princípio básico. A consequência é ser um clube formador e poder ter um profissional, né? Então, a conversa foi excelente. Mas eu só tenho essas conversas com o presidente. A hora que chega lá dentro do clube, eu não sei o que acontece. E nós construímos um convênio, demos um azar enorme na pandemia, né? Porque foi no 19, conversamos o ano de 19 inteiro, veio o Lucas, trocou, 20, a gente ia começar a escolinha da Inter no SESI, gratuita, e veio a pandemia e aí tudo ficou muito complicado. Nossa, que pena. Mesmo assim, as coisas não estavam tão seguras ainda, Edmar, porque eu ia comentar quando o Lu falou, a gestão do cara que ama o clube, ela é perversa. Porque ele ama o clube e não ama o cara que é da oposição, mas também ama o clube. O que eu vejo na Inter de Limeira é exatamente o que eu vejo no Guarani, é exatamente o que os meus alunos me contam de muitos clubes que ainda não passaram desse patamar de entender que ser campeão do Quarteirão é péssimo. Eu quero ser campeão do mundo. Gostaria de ver a Inter numa condição onde ela possa se autossustentar. Se ela vai ser campeã ou não, ninguém controla resultado. A gente controla esforço, a gente controla planejamento, a gente controla o emocional do grupo, mas quem vai ganhar? Pô, se a gente controlasse, todo mundo era campeão. Todo mundo gasta, investe. Alguns investem errado, outros investem bem. Mas o que eu vi na Inter é essa luta, não pelo poder, mas pela paixão da Inter, por não concordar com a ideia do outro, passa a vida inteira brigando. Entra numa diretoria, sai lá. Quem leva a pior é o próprio clube. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei surpreso. Eu falei, onde é que é o clube? Onde é que é a Inter? Não, a Inter não tem patrimônio. Mas e os sócios? Não, a Inter não tem sócio. Porra, o que a Inter tem? O que sobrou? E isto foi feito com todos os clubes pequenos no Brasil, né? Lembra disso? Empresário, dinheiro, mas cadê a parte do clube, cara? Gente endividada com acordos, devendo INSS, com acordos ilícitos, não é transparente. Porra, como é que a gente pode ser campeão do mundo assim? E você estava dizendo que logo que teve a eleição e o Danilo Maluf assumiu como presidente, o Celso Potec te procurou. Me procurou, queria me apresentar o Maluf. Eu falei o seguinte, vamos lá na FCA. Porque eu não sou o problema são os outros professores. A gente precisa dobrá-los. Não, dobrá-los é uma palavra feia. Convencê-los, porque eu estou indo embora em março. E eu quero deixar essa herança aqui. Pô, o Unicamp tem que se aproximar. Ele foi com a diretoria inteira. Só não foi o presidente, porque foi o mesmo dia que ele foi a São Paulo contratar o treinador, uma quinta-feira. Sim. Na sexta-feira
A gente conversou, toda a diretoria da Inter, toda, menos o presidente, botamos o que cada um pensava, as possibilidades. O professor Alcides ficou seduzido de fazer uma metodologia na base, ele já fez em outros lugares, ficou, animado. O professor Mazei se propôs a trabalhar um projeto de captação de recursos, assim que alguém na Inter puder escrever junto ou que vier com uma proposta. A gente entende que é um serviço fundamental para a Unicamp. Nós queremos formar pessoas. A gente se envolveu brutalmente com a cidade. Pergunta quem são os treinadores que vão fazer a peneira aí na Inter. Pergunta quem é que está tocando a nova base de salão da Inter. Pergunta quem são as pessoas que estão no SESI. Por quê? Não porque... Eu não acho que a Unicamp é melhor que as outras, mas ela tem essa modo de educar, que a extensão é muito importante. Eu chamo o curso de esporte de um curso vivo. Ele não tem a sala de aula é o menor problema. Lá a gente sistematiza o conhecimento, estuda, mas o nosso negócio é a quadra, é a educação, são as crianças, são o alto rendimento. Então, se a gente não vive a cidade, como é que eu posso formar bem meus alunos? Dentro disso, Luciano, quero até a pergunta dos meus companheiros também. Dentro disso, a gente pode dizer que o ano foi perdido para a Inter? Esse ano? Não. Foi um ano ganho, um ano de distância. Vamos olhar o que conseguimos, né? Olha, a Inter nunca teve tão rapidamente organizada para o Campeonato Paulista, em outubro, novembro. Vai disputar a base do Sub-20 da Copinha, que estão treinando há mais de 2 meses. Fizeram a lição de casa, a única ação que fez a Inter, que não foi em parceria, vamos fazer um Sub-20, vamos abrir uma peneira e vamos contratar uma molecada aí que vier. Não teve empresário, não teve nada, esse é o caminho correto. E depois de pouco tempo, poxa, olha a estrutura, poxa, os caras são sérios. Começou a vir jogador perguntar se podia jogar aqui. Nós montamos um time que não vai apanhar que nem gato escaldado, como muitos empresários fizeram aqui quando alugaram a camisa da Inter, não faz o menor sentido aquilo. Não vou nem entrar em detalhes, vocês conhecem a história, 7-0, 1-0. Meu Deus. Sabe, que sentido faz aquilo? Mas nós vamos perder. Vamos perder mesmo? Olha o que aconteceu com o 20. Se você fizer um grupo, se você unir as pessoas em torno de um objetivo comum no esporte, não tem perder à toa. Porque é time, pô. É time, nós temos que entender isso. Se você montar um time, depois você faz as outras coisas. Planeja bem, treina bem. Você não concorda, Igor, Luciano, Trevisol? A Inter tem que ter tudo, sub-9, 11, 13. Tem que ter todas as categorias. Futsal. Porque esse aluninho do 9, do 11, se ele não virar jogador profissional, ele é torcedor da Inter. Torcedor. Ele vai gostar do clube que ele está jogando, que ele está servindo. Então é muito importante que a Inter abrisse. E o presidente falou aqui, né, Igor e Luciano? O presidente falou: meu sonho é que o Osmar Cetim seja o grande cabeça de uma revolução e que os 3 principais professores, claro que tem muitos excelentes professores na Unicamp, mas na opinião do Danilo, ter, por exemplo, um Daniel Giroto, um Daniel Girato, né, lá do chute inicial, ter um Laudenir Lopes do Brasil Soccer e ter um Thier do Thier Sports, que é pai do Felipe, que renovou o contrato com o São Paulo, fazendo toda essa estrutura, 9, 11, 13, 15, 17, o que vocês acham? Luciano. Não, eu acho que esse é o caminho, né? Pra, que nem você falou, formar jogadores, se não formar jogadores, formar torcedores, né? Fazer uma pergunta, professor. Essa parceria com a Internacional tem um contrato? Se sim, qual é o tempo dele? Isso, naquele tempo fazia-se por dois instrumentos. Primeiro eu abro um convênio de parceria, um convênio de cooperação que não descreve o que vai ser feito e que pressupõe um prazo, que foram de 5 anos, e que pressupõe termos aditivos com planos de trabalho para que as ações aconteçam. Nós fizemos assinamos, mas veio a pandemia, ele tinha 2 anos. Foi exatamente 2021. Nossa, bem na pandemia. Que pena. Né? Foi fácil, foi o relatório mais fácil que eu fiz. Nada a declarar. Não teve. Folha em branco. Mas e agora? Então, mas olha só como a gente pensa. Agora, aproveitar essa ideia, nós né? vamos reconstruir este plano, o próximo plano aditivo. O SESI tem enorme interesse em voltar à parceria, porque eles querem crescer o PAF, que é o programa disponibilizou toda a estrutura.
São pessoas que eu conheço há 30 anos. Passa diretor, entra diretor. Enquanto tiver a Mônica, eu vou lá e a Mônica é uma excelente profissional. Eu amo você. E baita de uma estrutura que tem o SESI, né? Que pessoa do bem. Eu que é a também Mônica. gosto muito. Eu adoro a Mônica. E olha, faz tempo, desde quando eu cheguei aqui em Limeira, a Mônica sempre me passava as informações do SESI. Então eu tenho muito carinho e respeito por ela. E ano a ano o SESI perdeu muito recurso humano, né? O que eles fazem lá é um sacrifício, não é um trabalho. Mas quero complementar a coisa da base. Não é só a ideia da Inter ter time. A ideia é que ao mesmo tempo que a gente faça isso, nós temos um exército de alunos para fomentar escolinhas em torno da Inter. Uma questão social. Vou chegar. Mas primeiro, quem sustenta os times da Inter é a paixão dessas garotadas Isso. que... Pô, eu jogo aqui no Lopes. Lopes foi um deles que participou da formação. Isso. Nós fizemos uma formação em 2021 à distância com vários treinadores naquele tempo da base. Eu, Alcides, uma vez por mês. O Lopes seria um dos primeiros a incorporar nesse grupo, Eu a lembro disso. participar. E Você lembra, por né? pouco não fechou, né? Quase saiu o 15. Eu lembro. Mas, então, vou voltar. Aí ele fala, pô, não será jogador, mas pô, será o quê? Essa é aqui a questão. Nós estamos num momento onde muitas pessoas estão entendendo que fazer uma boa base não é só produzir jogador profissional. E os que saem desse sistema e que não vão ser profissional, que é a enorme maioria desse negócio. Hoje nós estamos começando a entender isso e tem clubes que já praticam isso. O principal exemplo, eu não posso deixar de estar aqui, é o Minas Tênis. É um lugar espetacular. O professor Cláudio Olivo, que é o diretor científico, eu conheço muito bem. Luciano, demoramos 10 anos para fazer o sócio entender que aqui é a educação dos filhos deles. Entrou no sistema competitivo, não tem mandar embora porque ele é ruim. Se precisar, a gente abre o time 2, o time 3, o time 4. E ele vai sair daqui, nós vamos medir qual vai ser o futuro desse cara. Tem um outro lugar que chama Hércules, maior clube de handebol do Brasil, da categoria de base. 800 garotos lá. Handebol, hein? Que clube de futebol tem 800 garotos na base? Lá, eles têm um sistema, você entra na base, fica até os 18 anos. Se você ficar até os 18 anos, você ganha o direito de fazer a Universidade de Guarulhos com 80% de desconto no curso inteiro. Que legal. A medida deles de sucesso é o número de pessoas que colocam na faculdade e tiram da miséria lá. Nossa, que maravilha. Você já explicou bastante, mas mais para ficar mais claro, viu, Luciano? Eu peço que você explique mais detalhadamente possível. Você fala do contrato, esse aditivo. Tudo isso daí vem um financiamento a respeito financeiro do governo, da Unicamp, do SESI. Como que parte essa parte financeira? Se existe ou não? É tudo, sei lá, por parcerias ou quem estão envolvidos? O que existe é a proposta de fazer um plano de captação. A Unicamp não tem dinheiro e nem poderia gastar com uma empresa. Com seria mais a disponibilidade dos profissionais. Não, foi muito mais longe que isso. Nós tínhamos, por acaso, uma aluna que tem uma empresa de captação de recurso federal e estadual, chama-se Sabrina Vitória, a empresa dela é uma das mais credenciadas do mercado aí. Trouxemos, ela trabalhou muito tempo. Nós tivemos um problema que não podemos fazer em nome da Inter então nós criamos a Unidos. Sim, associação lá, né? E tivemos problema de documentação, tivemos problema de entrega, tivemos problema que aí aquela coisa, né? Uma parte da Unidos era de uma turma, a presidência era de outra. As pessoas dentro do clube, eu não participo dentro do clube, não vou julgar ninguém, não é isso, mas eu vejo que prejudica o clube. Se as pessoas têm que se entender. Eu não preciso ser amigo, eu preciso que você trabalhe comigo. Se gosta do clube? Pronto. E a gente toma as decisões. E se não chegarmos num acordo, decidimos, votamos e todo mundo vai pro mesmo barco. Sim. É esse problema. As pessoas não vão pro mesmo barco. As pessoas ficam lá minando o trabalho. Não estou falando da Inter, eu estou falando do geral. No modo geral, né? Aconteceu exatamente isso no Guarani. Aconteceu na Ponte essa semana. Eu vou conversar com o Ivo Cetinha, segunda-feira lá, porque conheci a filha, porque conheceu alunos meus, leu o meu livro, aí eu vou conversar com ele sobre a base lá. Mas lá foi Osmar Cetim ou Ivo? Não, Cetim? o Ivo. Lá na Ponte. O cara da Ponte. Ah, tá. A filha dele estuda aqui, por coincidência. O analista, o Matão, lembra do Matão que estava aqui? Matão, lógico. Vai ser genro dele, então. Matão também não dá ponto Mas sem nó. Mas tá lá lá em Matão, ele não está trabalhando na Ponte, que não. Legal. Não conseguiu emprego do socro. Eita, Bom, a gente vai por forças por uma cidade melhor.
Mercadante, como é que foi esse encontro, rapaz? Com Uma o homem, o Moraci Santana. Uma surpresa, e foi exatamente o final dessa conversa recente que a gente retomou com a Inter, né? O senhor presidente não pôde ir na conversa lá na FCA, então eu me comprometi aí, quando eu sentei de novo com os irmãos Minatel, conversamos sobre as ideias. Não há problema quanto o que os dois lados desejam fazer. E tava aquele segredo, só de um dia para o outro. O presidente foi para São Paulo para falar com quem é, parece que ele vai ver um treinador lá. E a gente sentado naquela sala pré-presidência ali. Que legal. E chegou aquela renca de gente. E eu vi o Moraci Santana. Eu sou muito bom de fisioterapia. Eu vi o Pintado primeiro, né? Falei, pô, tá meio gordo, mas eu reconheço esse volante aí. E vi o Moraci Tá atrás meio dele. Isso me deu, assim, uma impressão inicial. Pô, peraí, nós estamos em outro patamar. É o que todo mundo fala. Não só em outro patamar, mas nós temos 4 amistosos marcados. Os caras estão treinando aí mês. Tirando os times grandes, nós estamos muito bem preparados. Né? Isso que eu digo, essas coisas a gente controla e teremos um bom início de campeonato. Ganhe ou não ganhe, porque tá todo mundo investindo, é aquela história toda. Mas quando você tem um negócio bem feito, a confiança vai crescendo, né? Os jogadores vão se redescobrindo, vão, sabe... Formam-se um time, como eu digo. Sem time Verdade. não tem jogo. Eu acho que nós teremos um bom ano. Eu confio demais naquelas pessoas. O Moraci é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, não tem time, mas ele é um símbolo para mim. Da hora, né? Ele é uma pessoa que tem, né, respaldo. A gente ouve tantas histórias de carreira de todo mundo, né, de coisas que na gente são mal vistas. Moraci nunca entrou numa discussão dessa. O nome dele é um nome que no futebol todo mundo respeita. 58 títulos, né, Igor? 58 títulos. Nossa, é bastante demais. Entre Eu gostei. treinador,